Alô, torcedor corintiano! A Fiel pode comemorar porque hoje o nome do nosso Corinthians está rodando o mundo inteiro. Uma fala inesperada de Carlo Ancelotti, técnico multicampeão do Real Madrid, fez o nome do todo-poderoso explodir na Europa. E a repercussão tem sido absurda. Já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like porque a notícia de hoje é simplesmente histórica. E segura até o fim, porque o que está acontecendo pode ser o começo de uma revolução no Timão. Tudo começou com uma entrevista descontraída de Ancelotti na Espanha. Até aí, nada demais. Mas do nada, no meio da conversa, ele solta uma bomba. Existem clubes no Brasil com uma torcida que impressiona. O Corinthians, por exemplo, é uma instituição enorme com uma energia que você sente até pela televisão. Foi o suficiente. Em poucos minutos, a fala já estava sendo comentada por jornais da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra. O nome Corinthians virou manchete no futebol europeu e os rumores começaram a pipocar. Será que Ancelotti tem alguma ligação direta com o Timão? Será que estamos falando de uma futura parceria? Ou até de um sonho secreto de encerrar a carreira aqui, onde a paixão da torcida supera tudo? Essas perguntas começaram a surgir imediatamente após a declaração do técnico, e a imprensa europeia não deixou passar. O jornal britânico The Guardian foi um dos primeiros a repercutir. Em um artigo especial, eles colocaram o Corinthians como uma marca global em potencial, com uma torcida que é comparável aos gigantes da Europa. Eles disseram que a fala de Ancelotti pode indicar um novo olhar dos clubes europeus para os times sul-americanos, não só como exportadores de craques, mas como parceiros comerciais. Isso mesmo! Falaram em parcerias, investimentos e até excursões internacionais. O nome do Timão voltou a circular nas maiores rodas de negociações do futebol mundial. E não parou por aí. Na Itália, o prestigiado Gazzetta dello Sport publicou uma matéria de página inteira chamando o Corinthians de um gigante invisível da América do Sul. Eles destacaram a história do clube, a conquista do Mundial sobre o Chelsea e a força absurda da Fiel. O jornal italiano foi mais além e sugeriu que Ancelotti poderia sim ter planos para o futuro no Brasil, mais precisamente no Corinthians. Imagina só, tem gente dizendo que ele quer encerrar a carreira treinando um clube fora da Europa. E qual seria o lugar perfeito para isso? Um clube onde a torcida canta sem parar, onde o estádio treme e onde o amor supera qualquer resultado. Sim, o Corinthians. E mais, segundo bastidores, ele teria uma admiração antiga pelo Timão, desde aquele Mundial de 2012. Na Espanha, o diário Marca foi ainda mais longe. Eles ligaram a fala de Ancelotti a uma possível movimentação do Real Madrid para fechar parcerias comerciais no Brasil. E adivinha quem seria o parceiro ideal? O Corinthians? Seria uma jogada estratégica para expandir a marca do Real, abrir academias de futebol no país e atrair milhões de novos torcedores brasileiros. O nome do Timão aparece como protagonista dessa possível virada de chave na relação entre Europa e América do Sul. E claro, a diretoria do Corinthians já foi alertada. Executivos do clube estão de olho porque sabem que esse tipo de repercussão pode render muito mais do que só manchete. Pode virar investimento, pode virar intercâmbio, pode virar projeto global. E quando a Fiel entra em cena, o mundo para assistir. Na Alemanha, os jornais Bild e Kicker analisaram a fala de forma mais tática. Eles disseram que o Corinthians é um dinossauro do futebol, com uma história gigantesca, mas que ainda precisa se consolidar no cenário global. Um dos colunistas da Kicker afirmou que, se bem administrado, o Corinthians pode ser o primeiro clube brasileiro a se tornar uma potência global de verdade. Ou seja, até os alemães estão reconhecendo o potencial do Timão. E enquanto tudo isso acontece, a internet entrou em combustão. No X, antigo Twitter, a frase Ancelotti é fiel virou trend. Torcedores postaram artes do técnico usando a camisa do Corinthians, influencers europeus começaram a seguir páginas do Timão e até memes surgiram com ele gritando "Vai, Corinthians!". Parece brincadeira, mas isso é ouro pro marketing. O Corinthians virou tendência global com uma única fala. Claro que tem quem ache exagero. Alguns jornalistas mais céticos dizem que foi só um elogio casual. Mas será mesmo? No futebol de hoje, onde cada vírgula pode esconder um contrato, ninguém fala nada por acaso.
E vindo de Ancelotti, um dos técnicos mais respeitados do mundo, a repercussão é automática. O cara sabe o peso das palavras. E mais, nos bastidores, há quem diga que membros da comissão técnica do Real Madrid já estavam de olho em atletas do Corinthians e que há conversas acontecendo sobre ações conjuntas no futuro. Nada confirmado. Tudo ainda no campo das possibilidades, mas quando a fumaça sobe, tem fogo. O importante é que o Corinthians voltou ao debate internacional, voltou a ser falado entre os gigantes do futebol, voltou a mexer com o imaginário do torcedor, não só da Fiel, mas do mundo inteiro. E isso mostra o tamanho do timão. Mostra que nossa história, nossa torcida e nossa paixão seguem vivas e pulsantes, prontas para conquistar o mundo mais uma vez. E se esse é só o começo? Imagina o que vem por aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou da fala do Ancelotti. Será que ele tem planos com o Timão? Você aceitaria ver ele comandando o Corinthians no futuro? E como você imagina uma parceria com o Real Madrid? Queremos saber a sua opinião. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os corintianos que você conhece e se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando todas as notícias do maior do Brasil. Aqui é Fiel Gavião News, onde a torcida é mais forte do que qualquer fronteira. Até o próximo vídeo, Fiel! Vai, Corinthians! E se você acha que a história para por aí, segura firme, porque o que vem agora é ainda mais surpreendente. Com a fala de Ancelotti dominando os bastidores do futebol internacional, começaram a surgir informações de que uma visita técnica ao Brasil estaria sendo planejada por membros ligados ao Real Madrid. Fontes ligadas à imprensa espanhola apontam que executivos da área de marketing do clube merengue estariam sondando possíveis destinos para estabelecer novas conexões comerciais. E adivinha? O nome mais cotado para receber essa comitiva internacional é justamente o Corinthians? Sim, Fiel! O nosso Parque São Jorge pode estar prestes a ser o centro de uma reunião histórica. Segundo rumores, os espanhóis querem conhecer de perto a estrutura do timão, sentir a energia da torcida nos jogos da Neoquímica Arena e entender como o clube consegue mobilizar milhões de pessoas em cada partida. Para muita gente na Europa, o Corinthians ainda é uma força adormecida, e essa movimentação pode representar o despertar do gigante no cenário global. E mais, sabe aquela ideia de amistosos internacionais entre clubes sul-americanos e europeus? Pois é! Fontes próximas da direção do Timão revelaram que existe sim o interesse em promover um mega amistoso entre Corinthians e Real Madrid em 2026, como parte das celebrações de 20 anos do título mundial de 2006 dos espanhóis. A partida seria realizada no Brasil, com retorno na Espanha, e claro, um espetáculo de marketing, torcida e história. Imagina só o Timão em pleno Santiago Bernabéu? É de arrepiar. Mas não para por aí. Existe também uma conversa avançada sobre a criação de uma Corinthians Academy na Europa. Isso mesmo. A ideia seria montar uma escolinha oficial do Corinthians em Madrid, voltada para jovens talentos locais que queiram aprender com a metodologia de base do clube brasileiro. Em contrapartida, o Real Madrid abriria uma unidade no Brasil com foco em intercâmbio de treinadores e captação de talentos. Uma troca de experiências que poderia render frutos incríveis para os dois lados. E se tem parceria, tem visibilidade. E se tem visibilidade, tem nome grande envolvido. E aí entra outro ponto que está sendo discutido internamente, um possível documentário internacional sobre o Corinthians. A proposta teria partido de uma produtora britânica que está negociando com plataformas como Netflix e Amazon Prime para contar a história do Timão com acesso total aos bastidores. Tudo isso motivado pela fala de Ancelotti, que acendeu uma luz sobre o clube como uma potência ainda pouco explorada fora do Brasil. E como sempre, a Fiel responde à altura. Em apenas 24 horas, perfis internacionais que nunca tinham mencionado o Corinthians começaram a compartilhar conteúdos sobre o clube. Torcedores de outros países estão descobrindo nossa história, nossas conquistas, nossa torcida. É a globalização do Timão começando a dar os primeiros passos. E nesse contexto todo, já tem até gente brincando nas redes sociais. Ancelotti já é Corinthians, falta só assinar. Agora, vamos falar de mercado? Com toda essa exposição e possível parceria internacional se formando, cresceu nos bastidores a possibilidade do Corinthians se tornar um clube vitrine para talentos sul-americanos.
Jogadores jovens poderiam vir para o Timão como porta de entrada para o futebol europeu, com o aval de clubes como o Real Madrid, um modelo semelhante ao que já acontece entre clubes portugueses e sul-americanos, mas com um peso muito maior, por envolver dois gigantes do futebol mundial. Essa mudança estratégica de posicionamento poderia transformar o Corinthians em um novo polo de exportação de craques, aumentando sua receita, visibilidade e influência no mercado. E mais, se bem articulado, isso poderia garantir reforços de peso para o elenco do Timão nos próximos anos, com o suporte técnico e logístico de uma das maiores estruturas esportivas do planeta. E não para por aí. Fontes próximas à CBF comentaram que, após a fala de Ancelotti, o nome do Corinthians voltou a ser citado em reuniões internas como exemplo de clube com apelo popular e potencial comercial internacional. Isso pode significar mais convites para amistosos, mais atenção da seleção e, quem sabe, o retorno de grandes eventos ao nosso estádio. O que antes era apenas uma frase em uma entrevista virou uma movimentação concreta nos bastidores do futebol mundial. E é por isso que a gente sempre diz aqui no canal: o Corinthians é muito maior do que muita gente imagina, e quando o mundo resolve olhar para cá, ele não olha por acaso. Tem motivo. Tem paixão, tem história e agora tem projeção. Então, torcedor, fica com a gente porque esse assunto ainda vai render muito. Já deixa aqui nos comentários. Você gostaria de ver Ancelotti comandando o Corinthians? O que acha de uma parceria oficial entre Timão e Real Madrid? E como você imagina o futuro do Corinthians sendo projetado no cenário internacional? Vamos construir essa conversa juntos, porque a voz da Fiel ecoa mais forte quando está unida. E antes de encerrar, não esquece de deixar aquele like maroto que fortalece o nosso trabalho, compartilhar esse vídeo com seus amigos corintianos e, claro, se inscrever no canal Fiel Gavião News. Aqui você sempre fica por dentro de tudo o que acontece no maior clube do Brasil. A história está sendo escrita e você faz parte dela.